É só comigo que acontece de querer jogar tudo pro alto e querer desistir, parar tudo. Muitas vezes esse sentimento ele vem devido a uma comparação, que ao invés de repreendermos esse sentimento, o alimentamos. Hoje eu quero trazer para você 5 coisas, melhor dizendo, dicas, para que você não fique mais nessa depresinha e que você não se compare mais. Mas agora eu quero te pedir uma ajuda. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, porque todo sábado às 18 horas tem vídeo novo. Copia o link na descrição do vídeo, tem o link que é do vídeo. Você pega esse link e compartilha, copia e cola lá no seu status do WhatsApp, cola no Instagram, mas não esquece de nos marcar. Estou pedindo a sua ajuda para divulgar essa mensagem nas redes sociais, mas não só essa mensagem, mas qualquer outra que tenha falado ao seu coração. Com certeza alcançaremos um número maior de pessoas que vão conhecer e aprender mais de Deus, causando assim um impacto positivo na vida de cada uma delas. Conto com a sua ajuda. Fala pessoal, graças a paz, você está na luz. Fala pessoal, graça e paz, Getúlio Wenzel e você está na luz. Antes de irmos para o tema central, abre a sua Bíblia comigo em Mateus 5,45. Está escrito assim: para que vos torneis filhos dos... Repetindo. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque muitas vezes, quando estamos tendo esse tipo de sentimento que eu citei lá no início, que é o que? Só eu que quero desistir, só eu que quero jogar tudo pro alto e de vez em quando meteu louco, só comigo. Justamente porque esse sentimento, na maioria das vezes, ele acontece através de uma comparação. E eu citei Mateus 5,45 porque muitos confundimos as leis espirituais. Veja um exemplo. Tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho e não reconhecem, não aceitam Jesus, mas vivem muitos anos. Mas, por quê? Porque mesmo não conhecendo e aceitando Jesus, viveram e praticaram alguns princípios espirituais. Como nesse exemplo que eu falei, de honrar pai e mãe para que seus dias sejam longos. Temos que entender que alguns mistérios serão revelados, outros não serão. Temos que entender que coisas boas acontecem com pessoas ruins e vice-versa. E esse sentimento de desistir veio, na maioria das vezes, devido a uma comparação que foi feita. Nós pegamos a nossa realidade e pensamos ser um fracasso viver diferente de uma realidade de outra pessoa. Como se não fosse possível, resumindo, como se não fosse possível viver realidades diferentes. Então, o fulano A tem a realidade dele, eu tenho a minha, o B, o C, cada um tem uma realidade, está dentro de uma realidade. Então, quando a gente se vê fora de uma realidade, digamos que positiva, a gente pensa que é um fracasso. E, na verdade, não é bem por aí. Olha o que o homem mais sábio e que desfrutou de prazeres do mundo está nos dizendo lá em Eclesiastes 2:11. Ele afirma que tudo é vaidade. Ele fala que é como correr atrás do vento. Resumindo com as minhas palavras, ele diz assim: por mais que você tenha possibilidade, ou seja, recursos financeiros para ter uma vida de luxo, ainda assim não preencherá o vazio da alma. Será? Aí eu te pergunto, será que vale a pena a gente correr atrás daquilo que Deus não escreveu para nós? Como o próprio Salomão disse, é vaidade, é correr atrás do vento. Pois é, temos
inúmeros casos de comparações na Bíblia. Eu poderia citar inúmeros aqui para você, que tiveram resultados negativos, tá? Como exemplo, Caim e Abel, onde Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e Caim sentiu-se inferior, alimentando os sentimentos que bateram à sua porta, que é o sentimento de ciúme. E aí, em vez de ele repreender, ele fez o quê? Alimentou. E aí a gente já sabe o final dessa história, né? Ele mata o próprio irmão. Tivemos também Saul e Davi, onde depois de uma guerra, da vitória, o povo gritava, como é que chama? Fugiu, calma aí que eu vou lembrar. Saul teve milhares e Davi dezenas de milhares, uma coisa mais ou menos assim. E aí o que Saul fez? Mano, eu sou o rei, tio. Quem é o rei dessa pemba toda? Que sou eu. Por que o cara vai ter dezenas e eu vou ter milhares? Você é do... O que ele está fazendo? Comparando. Então, em vez de ele repreender, ele alimenta. Quando você alimenta a comparação, esses sentimentos negativos, eles começam a te escravizar, fazendo você ficar cego para as coisas que Deus fez, faz e irá fazer por você. E a comparação, ela sempre traz um vazio, porque nós nunca nos comparamos com um mendigo, por exemplo. Quem já ouviu alguém dizer, vamos parar de hipocrisia e vamos falar a real. Quem já ouviu alguém dizer, falar assim, oh Deus, olha o mendigo lá, pai, passando fome e necessidade, eu quero ser igualzinho ele. Igualzinho, tirar nada. Na verdade não dá para tirar, mas eu quero ser igual a ele. Quem que faz isso? E por que eu falo do vazio? Que a comparação ela sempre traz o vazio. Porque quando você faz a comparação, você se compara a alguém que está um nível acima, ou talvez não esteja nem um nível acima, talvez estejam a 5, 8, 10 níveis à frente. Eu quero te dar aquelas 5 dicas. E se liga logo na primeira. Você vê o resultado, não o esforço. Todas as escolhas elas têm potencial. Elas têm potencial para o bom, mas elas também têm potencial para o ruim. Acostume-se com uma vida de decisões e que você acerte mais do que erre. E aí eu já vou para 2. Você não é o outro. Você olha para o outro com a sua perspectiva. Muitos colocam uma imagem parecendo melhor para o mundo do que realmente eles estão. Além disso, essas versões que são mostradas, oferecidas, elas nunca são as versões completas. Tá aí as redes sociais que não me deixam mentir. Quem você está olhando também é um ser humano, também tem qualidades, também tem defeitos. Somos todos especiais de maneira única. E aí eu quero citar para você João 5,44. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus? E aí eu acrescento para você. O que é vocês aceitam a glórias uns dos outros? É exatamente a comparação, a gente colocando num paralelo sobre o que nós estamos falando aqui. O que é a glória? Eu posso dar nome à glória. Por exemplo, a glória do fulano pode ser um carro novo. A glória do Beltrano pode ser uma chácara. A glória do Ciclano pode ser um apartamento na praia. Então veja, quando vocês, como a Bíblia diz, que somos nós, como nós aceitamos as glórias uns dos outros, sendo que em João 5,44 está dizendo exatamente assim, mas não procuram a glória que vem de Deus. Qual é a glória de Deus para você? E já entro na terceira, que é o quê? Perda de tempo. Batata. Perda de tempo. O que os outros fizeram, ou o resultado que eles alcançaram, vai mudar a sua vida? Então mexa-se você. Porque só você pode tomar medidas e decisões para melhorar a si próprio. Seu objetivo não é atropelar pessoas, por cima, passar, arrebentar. Não, seu objetivo não é esse, mas simplesmente ser uma versão melhor do que você é ou foi a cada dia, sem comparação. Porque
como eu falei na dica 2, você olha para o outro com os teus olhos. E aí eu já parto para a dica 4. A comparação mata a alegria da conquista. Como assim mata a alegria da conquista? Ó, quando você muda o hábito, qualquer hábito seu, há uma alegria que vem dessa realização. Vamos melhorar isso aqui. Vou te dar um exemplo meu. Sempre. Eu sempre vou colocar um exemplo meu porque eu posso falar com propriedade e autoridade aquilo que aconteceu na minha vida. E é uma coisa tão cotidiana, tão do dia a dia normal que vai cair como uma luva para você ter um entendimento melhor. Eu e o Luiz, nós começamos lá no passado, não foi muito tempo não, mas um tempo atrás a gente começou a caminhar, né? Das 5 da manhã às 6 da manhã. Então todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, a gente caminhava das 5 às 6 da manhã. E todo dia, por nós, passava um cara correndo. Todo dia. Quando nós não trombava ele no quarteirão aqui embaixo, nós trombava no meio do quarteirão, ou nós trombava lá na frente. Mas a gente encontrava com esse cara que passava correndo por nós todos os dias. E quando deu um mês que eu e ele estávamos caminhando, eu pensei assim, bom, vamos correr. Só que eu falei, vamos correr, não pelo sentido de que seria o próximo passo. Tá caminhando, próximo passo, trotezinho, vamos correr. Ou porque seria melhor para o nosso condicionamento físico. Não foi por isso. Sabe por que foi? Foi porque eu vi o cara correndo e falava, não, mano, nós tem que correr. Olha como é doido. E a gente fala assim, não me compara, não, isso aí comigo não rola. Acontece. E você nem percebe. Como aconteceu comigo nessa corridinha aí do cara, eu falava, não, vamos correr. E depois que eu ganhei a fita, eu falei, não, calma, mano, calma. Eu tô vendo o resultado do cara. Como eu te falei na dica 1, você vê o resultado, você não vê o esforço. Então eu falei assim, mano, o cara tá correndo. E o cara passava no trotinho não, mano. Tipo aquela marchinha acadêmica, não. O cara passava no gás, mano, todo dia. E aí eu falei, mano, eu queria tanto fazer isso. Queria tanto. Você percebe que de maneira indireta, você meio que se compara. Não tem jeito. Por isso que é uma briga, uma luta todo dia, diária. Para que você não se compare. Porque senão, realmente... Você faz o quê? Que é essa quarta dica. Você mata a alegria da conquista. E o que é essa alegria da conquista? Você tem os seus resultados, você tem as suas conquistas. Então, quando você começa a se comparar, você volta. E a comparação, ela te deixará sempre para trás. E você não se alegrará. Olha que coisa. E você não se alegrará com as metas e as realizações que são muito importantes e são aquelas que você está alcançando. Pega essa chave, irmão. Pega essa chave. Viva o seu ritmo. Viva o presente. Não tente viver um ideal de onde você deveria estar. Aceitação é a chave para o crescimento. E aqui eu entro na dica 5. A comparação coloca o foco na pessoa errada. Olha o que diz Romanos 14, 12. Diz assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ao se comparar, você se concentra no outro. O que eles fizeram, o que eles alcançaram, mas... você só tem controle sobre você mesmo. Então, por que você está olhando para o outro? A comparação, ela só é boa e frutífera quando você se compara a você mesmo. Olhando hoje se você está melhor do que você foi ontem. Se você está melhorando. Isso é o que importa dentro da realidade. Tiago 4, 2 e 3, ele entra em concordância com Salomão, como nós vimos ali, citamos no começo do vídeo. E aí o Tiago 4, 2 é assim, vocês cobiçam coisas, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem. 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Salomão
não pediu riquezas, mas teve em abundância. E essa riqueza permitiu ele fazer coisas que em sua sabedoria nos deixou relatado que mesmo as coisas do mundo e os prazeres da carne no qual ele teve, foi como correr atrás do vento. Sabe o que isso significa nos dias de hoje? Não faz sentido. Para de fingir ser bom no que está te consumindo e que volta e meia gera as comparações que você tanto faz com as outras pessoas. Porque se estivesse bom, não existiria necessidade de se comparar. Busque o plano de Deus. Busque o plano que Deus escreveu para você. Diferente disso, sempre haverá vazio. E aí eu vejo esse plano de Deus como uma sala de aula. Volta lá no seu pensamento. Segura você aí, pega quem aí. Volta, se você tem 50, 100, 200 anos, se você tem 15, 20, 30, 40, volta lá na sua sala de aula. Fecha os olhos aí, volta na sua sala de aula. O professor sentado lá na frente. E aí imagina você que na verdade aquele professor, vamos colocar a imagem de Deus. Aí Deus começa, pega e fala assim, gente, ó, agora é o seguinte, eu vou colocar aqui, estou escrevendo a história e vou entregar a história de cada um para cada um viver a sua. E aí Deus começa. Aí vai distribuindo, vai distribuindo. Eu já me vejo na minha sala de aula, que foi lá no passado, eu já me vejo. Eu sei a turma que eu tinha, que eu estava inserido. Eu sei que a molecada era zoeira demais, mano. Então veja, eu me colocando nesse cenário, eu já imagino o que aconteceria. Na hora que Deus entregasse o meu, a minha, aí aqui do lado do nego já ia fazer assim, ó. Olha, ele vai ser próspero. Aí a menina do lado, o cara ia chegar aí. Olha, ela vai ser uma empresária. Aí ia dar uma coçadinha assim, ia dar uma disfarçada, olha pra trás assim. Olha! Sim, entendeu? Sabe o que é isso? É a comparação. É nós, cada um de nós, querendo viver o plano do outro. Cada um de nós querendo viver o que Deus escreveu para ele. É eu querendo viver o que Deus escreveu pro cara que está sentado na minha frente. É eu querendo viver o que o cara que está sentado lá dele é mais interessante. Ele vai ter umas viagens internacional. O maluco vai para Dubai. Eu tô vendo aqui, ó, eu li ali, ó lá, ó. Mano, o cara tá zica, tá zica. É você querendo fazer essas comparações. Então aí você pega o seu plano, aí você pega a sua história, você pega a história que Deus te deu, aí você pega e fala assim, poxa, o senhor não se confundiu não? Essa aqui é a minha mesmo? Será que essa daqui não é do menino ali não? Vou entregar pra ele, eu acho que a dele é a minha, viu? É a gente querendo brincar de ser Deus, querendo escrever história. Você pode escrever história, você tem livre-arbítrio. Mas, como eu te perguntei lá no começo, será que vale a pena a gente correr, buscar o que Deus não escreveu? Difícil. Muito, muito, muito. Não é pouco não, muito. Com certeza é muito difícil. Eu levei quase 3 décadas para entender um pouco. E ainda falta muito caminho pela frente. Mas se eu conseguir, com as minhas buscas, eu tenho certeza que você também consegue. Pense nisso.